Então, eu quero passar a palavra aqui para o nosso amigo Luiz Alberto, que é procurador de Justiça do Mato Grosso, do MP do Mato Grosso. Senhor presidente, primeiro eu quero abraçá-lo aí por essa iniciativa, suas palavras, sua preocupação, que eu acho que isso não tenho certeza que isso faz e justifica o seu mandato, né? Saúdo também ao deputado Nilton Tato, presidente dessa comissão, entendendo? Pessoa sensível a essa demanda, a sua preocupação pela sua carreira, inclusive da sua família. E eu queria que, nesse breve tempo, fazer um pequeno resumo dentro das minhas possibilidades e limites. Em primeiro lugar, dizer que, no Mato Grosso, nós temos uma Procuradoria especializada, Defesa Ambiental da Ordem Urbanística, onde eu tenho aprendido demais. E eu tenho descoberto, como ela também é da Ordem Urbanística, o quanto a gente precisa dos médicos veterinários, dos biólogos, dos urbanistas e dos geógrafos. Eu descobri essas profissões que enriqueceram a ação da gente. Foram eles, na verdade, que me ganharam por o grande trabalho que nós fizemos durante um ano agora de construção de setas e CRAS em todo o estado de Mato Grosso. Hoje eu recebi a notícia de que nós estamos já firmando mais um compromisso na cidade de Sorriso. Todo esse trabalho nasceu de um congresso de medicina veterinária. E eu estou fazendo essa introdução, deputado Marcelo, para dizer que eu me curvo aqui diante dos especialistas pelo conhecimento, e aqui eu estou para aprender e vou aprender bastante. É um tema que eu tenho obrigação de defender, mas também com qualidade de conhecimento e sensibilidade. E, por isso, precisamos de mais dessas profissões que estudam especificamente isso. Exatamente por isso, eu procurei eleger uma leitura assim, fazer uma leitura um pouco mais restrita, jurídica, que não fosse enfadonha, mas a partir do projeto que ele argumenta no projeto, né? Antes de tudo, eu quero dizer que distribuí para as pessoas aí um resumo do Parque Serra Ricardo Franco. Nós teríamos uma audiência pública há pouco tempo aqui, mas ela foi cancelada, que está sofrendo um ataque. Ela está no extremo oeste do Brasil, divisa com a Bolívia, um santuário, mas que nós temos uma briga, inclusive, com uma pessoa poderosa, que é o chefe da Casa Civil do governo federal, né, que construiu e tem, com sociedade com outros, fazendas dentro do parque, que entraram depois, inclusive, da criação do parque. Essas grosserias que eu não sei como é que elas continuam, apesar da atividade corajosa de uma promotora de justiça e outro promotor de justiça, que estão movendo 55 ações, e um juiz muito consciente. E também eu coloquei aqui uns dados, eu distribuí aí, da fauna de Mato Grosso. São esses dados que me fez, na nossa meta do ano, no Ministério do Mato Grosso, dado por biólogos e veterinários, que nós começamos a fazer essa meta de trabalhar nessa denúncia. Então, eu estou aqui extremamente honrado e também para conhecer. A segunda coisa, que estou na representação, na verdade, a doutora Havana Túlio, que é uma promotora de São Paulo, combativa, teve de viajar à defesa da sua dissertação e me pediu que viesse exatamente porque eu sou presidente da rede latino-americana, do Ministério Público Ambiental também. E nós estamos tendo com a Associação Brasileira de Reforma Agrária, a Associação Brasileira do Meio Ambiente, do Ministério Público Ambiental, nós temos hoje um congresso também com a Funbil aqui em São Paulo. Posto isso, eu fiz apenas um resumo que eu queria atacar no cerne da argumentação jurídica desses dois projetos. Primeiro, é preciso dizer que, ao lê-los, eu fiquei surpreendido. Eu fiquei até me perguntando se é desse mesmo modo que se apresenta projetos na Câmara. Sinceramente. E aí eu verifiquei, sem nenhum rigor técnico, nenhuma filigrana, mas, assim, fiquei surpreso pela irresponsabilidade, inclusive, eu falo tecnicamente, do ponto de vista do campo penal. Seja qual a abordagem que você fizer. E por isso que eu quis induzir um pouco. Eu reservei nesta que eu distribuí, fiz uma seleção a partir da argumentação dos dois projetos do decreto, o projeto de decreto legislativo e o projeto de lei, o que eles, na verdade, abordam, né? E eu busquei a sustentação jurídica de um lado, que eu passei para a mesa,
e a outra eu queria argumentar com segundo esse roteiro. Em primeiro lugar, é dizer o seguinte, que essa PL 427, 2016, ela quer surtar, eu vou trabalhar as duas um pouco separado, e rapidamente, quer sustar a portaria do Ministério do Meio Ambiente 444, 2014, que, entre outras coisas, ela fixa a lista de animais em extinção. As justificativas são vazias. A portaria, o que eu queria argumentar, é que ela não exorbita a legalidade. É um argumento vazio. Eu não estou aqui fazendo retórica nem proselitismo. Ela, tecnicamente, a rigor, é vazia. Primeiro, eu queria dizer que a fauna silvestre, eu estou trabalhando todas as argumentações que eu vou fazer, são argumentações que estão dentro das justificativas dos dois projetinhos aí. A primeira, que a fauna silvestre é bem da União. É bom lembrar que também, como eu não vou citar os artigos e as leis, embora esteja aqui numerado, é bom dizer que pode ter uma filigrana técnica aí entre a propriedade, ser propriedade do Estado e ser bem da União, e também como bem de uso comum. Na verdade, todos nós, de senso comum, sabemos o que isso significa. O fato é que, na Constituição, ela estabelece, são bens da União, aqueles que ela enumera, e diz aqueles outros que ela virá, a legislação, determinar. E a legislação diz que, num dos artigos de uma das leis que ele ataca, ou quer revogar, ele diz que a fauna silvestre é propriedade do Estado. Portanto, na minha interpretação, fauna silvestre é bem da União. Eu podia fazer uma comparação, que isso é muito fácil de entender, como a água, por exemplo, né? A água, nós estamos tendo com a água o mesmo problema que nós temos com a fauna. É a ideia e a construção, já feita desde muito tempo, de um senhor que domina um certo território, por uma legalidade, ele só pode usar o solo, não pode usar nem o subsolo, e ele se acha dono das pessoas, das relações e das coisas, como se nós estivéssemos em tempos feudais. Então, é uma mentalidade que se criou, convivo muito, dialogando com essas pessoas, me surpreende como eles acham que são domínios em que a ideia de propriedade faz deles terem o domínio e o império total sobre, não só os animais silvestres, sobre todas as coisas que acontecem, sobre os empregados, inclusive, que essa é uma mentalidade muito preocupante, e também sobre a água, da mesma forma. Eles acham que, porque a água está ali, um lago, um rio que passa lindeiro, que divide, às vezes, a sua propriedade, argumento que não pode nem depender da outorga, muito menos onerosa, exatamente porque está na propriedade. E, portanto, os animais que por ali passarem, perigosos ou não, pertencem a eles, até os passarinhos. E essa mentalidade ela é muito forte no campo ou no ambiente do agronegócio dos ruralistas. Isso se estende, inclusive, ao agrotóxico, que nós estamos numa luta tremenda, denunciando, com levantamentos, com dados médicos gritantes, tristes, mas tudo isso é fruto de uma mesma formação ideológica. E eu quero, não só, depois dessa minha colocação, não só dizer que isso está na Constituição e está na lei, se é que eles querem obedecer, mas também, fundamentalmente, que está também na Constituição Federal, que incumbe a proteção da fauna à União. Portanto, são dois argumentos que são os principais contra a portaria, contra a capacidade da portaria de estabelecer aquele conteúdo que ela contém. A primeira coisa é dizer que ela é emitida pelo Poder Executivo, que representa a União, emitida, claro, pelo Ministério do Meio Ambiente, que é a representação do poder. Eu até fico triste de fazer essa continha geométrica aqui, mas é necessária diante da argumentação que tem. É triste porque passa isso de trator e, às vezes, as pessoas pensam que isso não tem sustentação legal. Então, não só a edição ela é, nesse sentido constitucional, porque ela trata, e ela pode tratar, e deve tratar, de bem da União, e também é sua incumbência e obrigação fazer, como também quando ela ataca os dispositivos que estão na Lei 140, e que é uma lei complementar, é bom lembrar disso também. Eu elenquei 3 elementos que eu queria, assim, de sustentabilidade das ações administrativas que são atribuídas à União, para dizer que a portaria tem essa atribuição de fazer isso.
A primeira é que a elaboração de lista e relação de proteção de espécie em extinção está na Lei Complementar 140. Portanto, quando a portaria emite, ela emite abrigada, protegida, garantida por uma disposição legal, por uma lei complementar. O controle de apanhas, também, de ovos, ou larvas, ou filhotes, como seja, que está previsto também, ele está previsto na Lei 140, portanto, a portaria poderia tratar disso. E também lá na Lei 5.197/67, também está prevista apanho e destruição como uma atividade que deve ser controlada, e quando ela pode ser licenciada pela União. Portanto, a portaria poderia dizer, e às vezes deve dizer, que determinadas espécies não, objetos, quaisquer que sejam, a União pode dizer sobre isso, mesmo animais silvestres, ela pode dizer que eles não são suscetíveis, por exemplo, de comercialização, não são suscetíveis de apanha, ou de destruição, ou de caça. Ela pode dizer, se ela pode dar licença, ela pode dizer, não vou dar licença para esses, e fundamenta. Portanto, eu fico assim, acho isso elementar, como se a gente estivesse falando com alunos de direito sobre a hierarquia das leis e o conjunto e um raciocínio legal sobre isso. É que, infelizmente, o projeto ele faz uma agressão, ou propõe uma agressão perigosa, né, com uma argumentação absolutamente vazia. Uma outra coisa, que é o argumento sobre CMBio, eu vejo que isso não é muita dificuldade, porque quando a portaria estabelece, dá uma atribuição de fiscalização CMBio, ele está emprestando a um órgão que ele pode emprestar, ele pode dar, vamos chamar de delegar, uma atribuição que é aquelas que eu argumentei que ela já tem. Portanto, estamos dentro de um conjunto normativo, de uma sequência legal, que não tem qualquer dificuldade de qualquer um aprender sobre isso. É claro que no bojo disso tem toda uma argumentação que os biólogos, que os médicos veterinários, os especialistas, que os ecologistas, os ambientalistas, as pessoas de casa preocupadas, os guardiões animais onde existe, na verdade, têm com muito mais estofo, mais capacidade do que a minha argumentação. Mas eu estou dizendo que a argumentação que está na justificativa é uma argumentação de caráter legal. Além do mais, é uma portaria, ela argumenta, que eu vejo assim, são argumentos que parecem ingênuos, só não são ingênuos porque a gente sabe quem fez. Porque ele argumenta assim que a portaria cria crime. Ela não cria crime, ela faz o que nós fazemos em todos os documentos legais, inclusive nas notificações recomendatórias. Olha, eu te disse que isso não pode acontecer, que isso não pode ser feito, que a legislação não permite. E se você fizer, você vai ser responsabilizado pela legislação. Ou seja, o que a portaria faz é, na verdade, anunciar que vai, não precisava nem dizer, mas diz que vai tomar a iniciativa ou tomar as medidas nos órgãos competentes e dentro do conjunto legal adequado para responsabilizar quem violar aquela portaria que está, como já argumentei, sustentada legalmente. Isso fecha. Não há mais que trabalhar sobre isso, né? Eu queria, então, saltar rapidamente, porque me parece que é isso só. Depois faço um comentário rápido sobre tudo isso. Quanto ao PL 6.268/2015, que quer revogar a Lei 5.197/67 e o artigo 29 da Lei 9.605, que trata de crime ambiental, eu construí uma outra argumentação. Primeiro é o seguinte, que o conteúdo do PL é um lesa-fauna. Não tem, assemelha-se ao regulamento de extensões. Ele é tão mal feito, perdoe-me, mas ele é tão mal feito, dizendo nessa casa, ele é tão singelo, ele é uma carta de intenção, ele nem regulamento é. E como é que pode a Câmara dos Deputados aprovar uma coisa dessa sem um estudo específico e saber como isso vai se dar no mundo dos fatos? Tem uma questão que os juristas normalmente se perdem, né? É que eles esquecem que existe a vida, os fatos. Como eu estou dizendo, esse direito não tem, esse argumento jurídico não tem vida se a gente não tiver o estofo da pesquisa, da construção feita pelos biólogos, pelos médicos veterinários, por outras ciências que nos trazem aqui. Algumas delas nós conhecemos bem, como, por exemplo, a técnica penal, ou o efeito dela, entendeu? Quando queremos conhecer sobre a sociedade. E aí nós vemos que uma carta de intenção feita como se fosse um regulamento,
e aí é preciso também que se olhe do outro lado, que também se precisa construir textos legais bem adequados para se respeitar, porque ela vai ter um efeito no mundo dos fatos. Ela vai autorizar ou determinar que os órgãos repressivos ajam de determinada maneira ou vai retirá-los dessa ação. Uma outra coisa é que esse PL é perigoso, tecnicamente, penalmente, qualquer penalista, mais conservador que seja, menos conservador, porque ela cria confusas e inócuas infrações penais administrativas sem sanção. Quer dizer, é uma coisa assim, olha, eu sou dono dessa fazenda, vou fazer um projeto de intenção, e esse projeto de intenção vai dizer o seguinte, hoje se não pode isso, pode aquilo. É quase uma ordem administrativa dada por um gerentão de uma grande fazenda para poder, na verdade, estabelecer isso. Outra coisa é que ela tem um efeito, que é aquele efeito que a gente diz ao criar um vácuo legal, que ela descriminaliza a caça. Estabelece uns pontinhos lá de proibição, ridículos, né? Você não pode usar bodoque, não pode usar o estilingue, mas o que ela não diz, pelo amor de Deus, né? Isso é ingênuo, eu estou dizendo ingênua com muito respeito, mas assim, é de uma técnica infantil, porque ao você deixar esse vácuo legal, você está permitindo que vá à rua, ou digo, ao mundo rural, especialmente à rua, né? Como dizem as pessoas, pelo menos na minha região, no interior de São Paulo ou no estado do Mato Grosso, né? Quando você vai à rua, você sai da fazenda pelas estradas, né? Você vai à rua armado, né? Você vai armado, porque ele autoriza, ao descriminalizar a caça, mas permitir alguma determinada caça, você indiretamente está permitindo o porte de determinadas armas, inclusive. E isso é um problema muito sério. Ele descriminaliza não só a caça, mas também o comércio. E abre um espaço que eu acho que é a coisa mais perigosa, depois que eu compreendi esses dados que eu estou trazendo aqui, que são dados que a gente fica distribuindo no Mato Grosso constantemente sobre o tráfico de animais e no Brasil, né? É preciso dizer o seguinte, o tráfico de animais está intimamente ligado ao tráfico do crack, da droga. Todos nós sabemos, no mundo repressivo. As polícias sabem, os juízes sabem, especialmente os outros da área criminal, os promotores de justiça, os procuradores da República, sabem que estão ligados ao tráfico, porque é o quê? É um mundo da criminalidade. E os animais são moedas de troca, porque como se você troca cigarro na prisão, no mundo do crime você faz trocas também. Ele tem valor, porque é colocado um valor. E esse valor que é colocado nos animais é rico. Para vocês verem, eu estava até com umas fotos que eu distribuo no Mato Grosso, algumas araras custam R$60 mil, né? Alguns macacos bugios, R$40 mil. São vendidos assim, né? Se vocês soubessem o que a Polícia Federal ou o Correio acha nas caixinhas, é impressionante como as pessoas fazem um grande tráfico. Mas o verdadeiro tráfico, ao você descriminalizar o comércio, você permite que nós legalizemos uma moeda de troca do tráfico de droga. Isso que eu queria colocar. Uma outra coisa, que a preocupação central do PL é só uma, é abrir ao mercado livre, num mundo que o próprio presidente dos Estados Unidos está fechando, quer dizer, em contradição, como é o neoliberalismo selvagem, eu podia dizer, entendendo? Que, na verdade, quer liberar a caça e a comercialização da fauna. Só isso. Vão portar arma, como... Eles têm uma visão, eu acho que essas pessoas têm uma visão idílica dos Estados Unidos, do clube do rifle dos Estados Unidos, que acham o seguinte, vamos andar com armas por aí e vamos caçar como eles caçam. Vai fazer isso nos Estados Unidos. Vai. Vai na Europa fazer isso. Eu conheço isso. Vai fazer. Para você ver o que acontece com você. Hoje, aqui, o que fazem, liberaram, na audiência que ia ser realizada aqui do Serra Ricardo Franco, estaria um deputado que, para mim, eu queria que ele estivesse aqui, mas eles recusaram depois a vir, porque eles aprovaram, inclusive na calada da noite, mudaram uma norma interna que nós temos no estado do Mato Grosso, permitindo os correntões. Mas qual é o problema dos correntões, além da devastação que fazem? Sabe o que eles fazem, todos os correntões? Do lado de um trator e do lado do outro trator que está levando correntões, eles colocam 2 ou 3 armados para, na medida que a caça afugenta, eles ficaram atirando, praticando tiro ao alvo. Fazem isso. Então, quando ele permite o correntão, ele está permitindo também outras coisas assim. E, saltando um pouco mais rápido, eu quero dizer que, ao revogar a lei anterior, que é uma coisa que é denunciada já por algumas pessoas,
Ele retira da fiscalização o porte de arma. Meu Deus, entendendo? Retirar o porte de arma, que é a proteção, a gente conhece a fiscalização da escravidão branca, nós conhecemos como morreram as pessoas, eu sei como os fiscais do IBAMA ou da SEMA são ameaçados, e são ameaçados. O que faz esses dois projetos? Gente, não estou fazendo proselitismo. Ele está permitindo, descriminalizando, permitindo que porte arma o proprietário rural, ou quem está a seu mando aí, e retira da fiscalização a arma. Quer dizer, ele desprotege a fiscalização, o agente do Estado, que em nome da coletividade, para armar o privado. O que estão fazendo esses dois documentos? É o que é mais grosso, o que é mais violento. Eles estão permitindo ou transformando de uma forma sutil que aquilo que eu disse em primeiro lugar, que a fauna silvestre, que é bem ou propriedade do Estado ou bem da União, passe a ser bem do particular, do privado. Eu olhei várias vezes o projeto e não acreditei. Na verdade, disse, às vezes eu estou um pouco exagerado, olhei de novo criticamente, e eu vejo, sabe, isso acontecer. Por isso ele é um perigo. Eu queria, então, fazer 3 afirmações que eu pus aqui no final, que o autor não quer aprimorar nada, quer liberar a caça, descriminalizando geral, criando um vácuo legal. Segundo, a responsabilidade do parlamento, deste parlamento, porque ele vai desproteger a fauna na desregulação, que ele abre o comércio legal ao milionário tráfico de animais silvestres, que é moeda de troca do tráfico de drogas. E outra coisa, me permite usar uma expressão mais forte, é uma pusilanimidade, porque é um trator político de destruição ambiental, aproveitando, às vezes, da regra de maioria, que a gente tanto discute como base da democracia, garantida pelo poder econômico. E, por fim, só encerrando, e depois ficamos à disposição, quero lembrar ao senhor o seguinte, e eu quero mencionar isso aqui, como presidente da Rede Latino-Americana do Ministério Público Ambiental, estive com a Rede Hispano-América, no México, num encontro que nós tivemos com a Associação de Advogados Internacional do Meio Ambiente. Eu ouvia, porque eu era o único brasileiro que estava presente, eu ouvia naquele plenário da Faculdade de Direito da Universidade do México, e eu ouvia naquele plenário, quando eles contavam, um sociólogo que é muito ligado ao Brasil, muito competente, que é professor de Sociologia do Direito, contava lá como as leis e os instrumentos e os mecanismos de proteção ambiental são no Brasil. Toda hora eu ouvia, nesse plenário, um som. Uau! Todo mundo rindo. Porque no México, para ter uma ideia, nós tivemos uma grande processualista que morreu há poucos dias, foi contratada no México para fazer um projeto de ações, um projeto de lei que permitisse ações coletivas no inquérito civil. Não foi aprovado. Lá nós não temos Ministério Público Ambiental. Para terem uma ideia, na província de Buenos Aires, o secretário-geral da rede, inclusive, nós temos um promotor ambiental só, em toda a província de Buenos Aires, que é ambiental. Tem uma equipe, mas porque toda a legislação da Hispano-América, e na América Latina, que não seja do Brasil, toda ela é só de repressão criminal. Mas aí, aquele dia, eu falei uma coisa que hoje eu estou vendo, isso fazem 3 anos. Eu disse para eles, se acautelem, porque na medida em que nós temos todo esse aparato, porque eu fui no dia, eles não sabiam que tinha um brasileiro, no dia seguinte, quando eu fui fazer minha palestra, eu comentei, se acautelem com tudo que vocês disseram, porque nós não estamos, assim, dormindo em berço esplêndido, porque vai, do jeito que as coisas estão acontecendo no Brasil, abrindo as portas, e vejo no meu estado do Mato Grosso, que as pessoas mais vinculadas com esse tipo de modelo político que acaba se estabelecendo no momento no Brasil, eu comecei a ver quais eram as reações, porque já tínhamos resistência. Eles acauteles, na medida que vocês estão querendo levantar esse muro de proteção legal, com instrumentos processuais que vocês não têm, nós estamos também sustentando ele para não cair. Esse é um exemplo. Esse é um exemplo, talvez o exemplo mais grosseiro. Isso é um tiro de canhão, dado com irresponsabilidade, que explode neles mesmo, em todos. É um tiro de canhão que ele vai estourar na culatra e para todo mundo, entendendo? Esse tipo de projeto aqui. Essas argumentações que eu queria fazer, e, novamente, agradecer, em nome do Ministério Público Ambiental desse país da América Latina, o deputado Tato e o deputado Marcelo, faço isso de forma oficial, por essas iniciativas de proteção da fauna, porque boa parte da fauna do Brasil também está
na Hispanoamérica, nos nossos irmãos, nos países limites, porque os animais não têm esse controle, obviamente, geopolítico. E também dizer e saudar os biólogos e médicos veterinários com os quais eu vou aprender aqui, dizer que eu estou aprendendo com eles. E a minha consciência pela fauna foi dada justamente por essas profissões, não foi dada pelos juristas. É isso que eu quero dizer. Bom, doutor Luiz